Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a pouquinho, às 2 da tarde, você vai acompanhar a sessão ordinária de número 76 e há 2 sessões extraordinárias previstas para a tarde de hoje. Nessas sessões extraordinárias, há 2 projetos de autoria do Executivo na pauta. São projetos para destinação de recursos financeiros, são as chamadas subvenções sociais para 2 hospitais da cidade. Então, segundo esses projetos, o Hospital e Maternidade Jesus José e Maria vai receber subvenção de 30 milhões de reais para o ano de 2020, ou seja, de janeiro a dezembro. Já o Hospital Estela Maris vai receber uma subvenção de 6 milhões de reais também para o ano de 2020. Já no grande expediente, a pauta contém 14 itens, são 6 requerimentos, são aquelas solicitações de informação que os vereadores fazem à Prefeitura e também 8 projetos. 6 desses projetos são de autoria da Prefeitura e tem um projeto que é bastante aguardado, que trata aí do passe livre estudantil. Esse passe livre ele vai conceder a isenção da tarifa de transporte público para estudantes de baixa renda. Então, são estudantes de 6 a 17 anos, de famílias que têm renda per capita, ou seja, renda por pessoa, de um salário mínimo e meio, ou seja, mais ou menos R$ 1.500. O estudante tem que estar cadastrado no programa do Bolsa Família, tem que estar matriculado na rede do município aqui de Guarulhos. Enfim, tem uma série de requisitos que são necessários para que ele receba esse benefício aí do passe livre. Já na ordem do dia, há 10 itens na pauta. Um desses itens trata de um projeto de resolução que prevê audiências públicas da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e também o Plano Plurianual, somente para as secretarias da Fazenda, de Governo, da Saúde, da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Esse é um projeto que foi apresentado em 2017 pelo vereador Geraldo Celestino, do PSDB, e que foi assinado por diversos outros vereadores. Então, a gente vai acompanhar aí tanto a sessão ordinária, de número 76, quanto as sessões extraordinárias, e a gente volta a qualquer momento com mais informações. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da sessão ordinária. Passemos ao pequeno expediente, com a palavra, vereador Dr. Alexandre Dentista. Vereador Dr. Alexandre Dentista, abriu mão. Vereador Acácio Portela. Senhoras e senhores, boa tarde, presidente, boa tarde, nobres pares, a todos que nos assistem pela TV Câmara. Presidente, hoje, dia 10 de dezembro, eu estou muito feliz, ali pela região do Itapejica, São Rafael, perto ali do Vila Endres, tranquilidade. Fico feliz vou até parabenizar o prefeito Guti, ao secretário da Educação, Paulo César, pela inauguração do CEL Itapejica, viu, Rafinha? Hoje foi a inauguração do CEL tão esperado, aquela região ali, onde vai abrigar no máximo as 500 crianças, aonde vai poder, nossa região, se Deus quiser, isso, região do vereador Acácio Portela, graças a Deus. E, continuando aqui minha fala aqui, falar sobre aquela região que quando eu fui eleito, ali quando dava uma chuva, ameaçava de dar uma chuva ali, a água chegava até no joelho, porque tinha um esgoto ali entupido, ficava, até quando tinha sol, viu, Carol? Até quando tinha sol, a água parecia um piscão de ramos. Aonde, junto com a minha equipe, no começo de janeiro, juntamos os assessores, tudo lá, fizemos um mutirão junto com a comunidade e desentupimos ali. Fizemos um trabalho também com os pneus
para que a população não fizesse um descarte ilegal, aonde com aquilo inibe um pouco a população de jogar o descarte ilegal. E eu fico muito feliz em ver aquela população, pessoal da AME São Rafael, onde esteve presente com a presidente Kellen. Quero aqui também fazer uma homenagem ao Gilson, que foi um lutador pela saúde e lutou muito pelo aquele céu que inaugurasse. E hoje, tanto que cobrei o secretário, cobrei o prefeito, que o secretário falou, em dezembro nós vamos inaugurar, pode contar com a minha palavra. E hoje estive lá presente, foi uma inauguração muito bonita, onde teve vários secretários, a Fábia também da educação, quero parabenizar ela também, uma pessoa que está sempre correndo junto. Isso aí, meu presidente. Tenha uma boa tarde e muito obrigado a todos. A palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todos que nos assistem, a todos e a todas, as vereadoras e os vereadores e ao presidente. Hoje, completa 71 anos da assinatura da Declaração de Direitos Humanos. E eu estava no 2º Fórum de Direitos Humanos que está ocorrendo nesse momento no Adamastor. Então, presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que hoje se encerra os 21 dias de ativismo, vereadora Carol Ribeiro, que começa no dia 20 de novembro, no combate ao racismo, no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Não Violência contra a Mulher, e hoje, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos. Por isso, eu gostaria de repetir os versos da canção feita pelas chilenas contra a questão de estupro. E é um vídeo que viralizou. O patriarcado é um juiz que nos julgam por nascer, e o nosso castigo é a violência que não vês. E a culpa não era minha, nem onde eu estava, nem como me vestia. O estuprador és tu, é você. Então, essa música se viralizou no mundo pelo dia, começou em Valparaíso e hoje já tem a tradução. E eu acho muito pertinente, porque a mulher, quando é violentada, estuprada, é porque estava no lugar errado, é porque estava vestida erradamente. E isso não é verdade. Mas, senhor presidente, a conferência continua à tarde, sou delegada e vou tentar participar. Mas na metade do tempo que me resta, eu gostaria de falar que nos 459 anos da cidade de Guarulhos, nós estamos vivendo com o problema da saúde. Acreditem, os funcionários do Hospital dos Pimentas, até hoje, receberam apenas, vereador Rômulo, 25% do seu 13º e metade do seu pagamento. Isso é um absurdo. A UPA Paraíso, que foi marcada para inaugurar em 2018, 8 de dezembro, 19 de dezembro deste ano, não foi inaugurada. Os tomógrafos do HMU e dos Pimentas estão quebrados. E as pessoas que precisam desse equipamento têm que vir para
aqui o Hospital Geral. E os médicos continuam em greve. Essa é uma realidade que nós não podemos deixar de falar. Mas é claro que agora, hoje, inaugurou o CEL Itapejica, vai inaugurar o Continental e o Bom Sucesso. Aliás, obras que vieram da gestão passada e que o Guti está terminando. Tem louvor, mas não pode dizer que foi ele que começou. Ele terminou, mas tem um louvor. E também foi anunciado que no dia 20 vai começar a funcionar, de dezembro, o abrigo das mulheres que sofrem violência. Por isso, nesse dia que se encerra os 21 dias de ativismo, eu quero dizer que nós mulheres estamos atentas, merecemos e exigimos respeito. Vai mudar a troca, vai ser por último. Vereador Wesley Casaforte. A palavra, vereador Wesley Casaforte. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, público presente, a quem nos acompanha pela TV Câmara Guarulhos. Mais um dia na tribuna dessa casa. Quero agradecer mais uma vez, agradecer a Deus e que Ele possa nos conduzir pelo melhor pela cidade de Guarulhos. Senhor presidente, nobres pares, venho mais uma vez a essa tribuna e mais uma vez venho falar aqui do ocorrido com relação à linha intermunicipal da linha Armênia Soberana, a linha 580. Toda hora é uma novidade com essa linha aqui dentro da cidade de Guarulhos. É ônibus que para na porta da residência das pessoas que não podem nem se utilizar do seu veículo, por muitas das vezes até com questão de emergência, não se para com relação à norma. E agora, o de hoje, num dia de chuva, eu recebi a denúncia de pessoas que se utilizam desse ônibus, moradores de toda a região da cidade soberana, que se utilizam o acesso para a Armênia, o ônibus com o vidro quebrado e a chuva molhando os passageiros. Tiveram que colocar um guarda-chuva para poder não molhar os passageiros dentro do ônibus. É vergonhoso, é uma falta de responsabilidade e uma falta de respeito para com os usuários de toda a população da cidade de Guarulhos, que se utiliza de uma linha que não é barato. Uma linha que custa mais de R$7 e as pessoas se utilizam diariamente desse acesso e lamentavelmente não é a primeira vez que decorre essas problemáticas aqui dentro da cidade de Guarulhos. Já fiz uma solicitação diretamente para a empresa e para a MTU para que tome as devidas providências. Falei também com relação ao porquê que essa linha não faz o acesso até a região dos Lavras, tendo em vista que ela se utiliza da Avenida José Brumati até parte dela e depois ela se desloca para a cidade soberana e não chegando até uma região tão populosa como a região do Lavras, que se faz uma região tão importante para a utilização dessa linha. Então, mais uma vez aqui, fica a cobrança por parte desse vereador. Irei pessoalmente até a MTU, o Lândio, que foi uma das pessoas que me encaminhou o vídeo. Quero deixar claro aqui, porque toda vez que eu tomo uma atitude, eu vou do início ao fim e vai ter resposta, porque vai ter cobrança desse vereador. Senhor presidente, quero agradecer pela oportunidade e também falar aqui o papel importante do Legislativo, aonde recebeu os alunos das escolas públicas aqui nessa casa do Legislativo. Eu estava junto com o pessoal da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, dessa casa hoje pela manhã, e onde nós recebemos os alunos, e que se faz muito importante que venham mais alunos, vereador Rafa Zamplônio, a essa casa, que é um trabalho importante deles conhecer todo o processo do Legislativo, como funciona a tratativa dessa casa. Quero parabenizar ao presidente dessa casa pela acolhida desses alunos
da escola pública do nosso município e eles tendo conhecimento aqui do legislativo, aqui dentro dessa casa. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Com a palavra, a vereadora Edmilson. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Quero aqui, senhor presidente e senhores vereadores, utilizar a palavra, primeiro para repercutir também a fala de alguns vereadores sobre as inaugurações que estão acontecendo. Na verdade, trata-se de 3 inaugurações, né? De 3 equipamentos da educação, pela programação que eu vi, e os 3 equipamentos são inaugurações de obras da administração passada. Então seria bom que a gente deixasse registrado que essas obras inauguradas estão sendo realizadas com o início de obras e o adiantado de mais de 60% de conclusão da administração passada. E o atual governo levou praticamente quase 4 anos para concluir o restante que faltava, só para deixar esse registro. Mas eu gostaria também de falar, senhor presidente, senhores vereadores, sobre o projeto de lei que está nessa casa para deliberação, que é o projeto que o prefeito encaminhou para esta casa, que trata do passe livre. Promessa de campanha que foi realizada de ter o passe livre para os estudantes. E os estudantes estão esperando o passe livre desde janeiro de 2017. E surpresa nossa, chegou aqui o projeto do passe livre. Só que o passe livre não é tão livre assim. É um impasse livre, na verdade. É um impasse livre, porque aqui está escrito da seguinte forma, que os estudantes têm uma série de exigências. Para conseguir o passe livre é quase que uma penitência. É um sacrifício, é um sacrilégio para ter acesso. Entre outras coisas, precisa ser beneficiário do Bolsa Família, com faixa etária de 6 a 17 anos. Aqui já tira todos aqueles estudantes, uma boa parcela dos estudantes universitários. Já estão fora. Esses não vão ter direito a passe livre. Coloca também que tem que estar regularmente matriculado na rede pública municipal de ensino. Tira todos os estudantes das escolas estaduais. Só estudantes das escolas municipais. Tem que ser residente no município, distância mínima de 1 quilômetro da escola, não beneficiário de outra gratuidade nos transportes públicos. Ou seja, aquele estudante que conseguir passar por todos esses obstáculos, terão benefício desde que não tenha outra gratuidade. Ou seja, aquele estudante que já tem os 50%, então já é meio passe livre, porque ele já tinha 50%. Então, ou seja, na verdade, é meio passe livre, em alguns casos. Para continuar com o meu raciocínio, que comprove baixa renda, equivalente a 1,5 do salário mínimo nacional. O que eu quero dizer? Desse projeto estão excluídos estudantes universitários, estudantes de cursinhos populares, estudantes da rede pública estadual, estudantes do sistema SESI. Ou vocês acham que quem estuda no SESI são pessoas ricas? São filhos de trabalhadores que estudam nas unidades do SESI. Tendo em vista, inclusive, que o SESI vai unificar suas 3, se não unificou ainda, as 3 unidades na unidade no final do Cocaia. Então, o deslocamento será de ônibus, necessariamente. Mas não serão contemplados, porque embora estejam no sistema público, não são municipais. Aqui não se fala absolutamente nada sobre a questão de conveniadas. Então fica a dúvida se pode ou não pode. Agora o pior de tudo é que a maior parte, uma boa parte dos alunos e a maioria dos estudantes das escolas municipais, eles têm 2 modalidades que abrangem 80% dos estudantes municipais. Primeiro,
uma parcela considerável usa o transporte escolar gratuito. Portanto, ele não vai andar de ônibus, porque ele já tem o transporte escolar gratuito. A outra parcela mora perto das unidades, mora perto das escolas municipais. Quem que sobrará para poder receber esse passe livre? Esse é um benefício que não terá fila. E quem conseguir receber o passe livre tem que ser laureado por esta Câmara Municipal. Tem que chamar, fazer uma sessão solene e dizer: você conseguiu, você é um guerreiro, conseguiu o passe livre com tantas dificuldades que a lei coloca. O meu projeto de lei, que foi barrado por essa casa de passe livre, era um projeto que de fato ia atender os estudantes de escolas estaduais, de escolas particulares, de universidades públicas, como é o caso da Unifesp e a Escola Técnica na Vila Rio, de todos os níveis, desde que comprovassem a condição. Para concluir, vereador. Então, para concluir, senhor presidente, no tempo que me resta, dizer que este projeto, se tivesse dito na campanha que este era o tipo de passe livre, o resultado da eleição seria outro. Na verdade, o passe livre que prometeu lá, quando a gente fala do passe livre, tem que concluir rápido, não é, presidente? Mas eu volto depois. Já passou um minuto. Eu volto daqui a pouco. Obrigado. Como não há mais orador inscrito, dou por encerrada essa parte da sessão e passamos à tribuna livre, onde não temos nenhum orador inscrito. Encerramos essa parte da sessão e passamos para o grande expediente. Encontra-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. Primeira, 63ª sessão ordinária de 24 de outubro de 2019. Está aberta a palavra, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada. 64ª sessão ordinária de 29 de outubro de 2019. Está aberta a palavra, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada. 65ª sessão ordinária de 31 de outubro de 2019. Está aberta a palavra, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Aprovada. 66ª sessão ordinária de 5 de novembro de 2019. Está aberta a palavra, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. Não. Não, a pauta que eu tinha dado para o senhor. Não tem nenhuma. Aquela que o senhor viu com eles. Tá lá agora. O senhor vai? Vou. Item primeiro, senhor secretário, para a leitura. Item primeiro. Leitura, discussão e votação do requerimento número 3816/2019. Informações referentes às impugnações administrativas para cancelamento do lançamento do ISS-PTU entre os exercícios de 2013 e 2019. Autor, vereador Edmilson Souza. Você vê como eles falam, meu maninho? Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovada em caminho. Item 2. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento número 3817/2019. Informações referentes ao imóvel localizado na rua Novo Cruzeiro, número 77, no Jardim Maria Dirce. Autor, vereador professor Rômulo. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovada em caminho. Item 3. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento número 3818/2019. Informações sobre o fracionamento de unidades solicitado através do PA número 3121/2016. Autor, vereador professor Rômulo. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovada em caminho. Item 4. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento número 3827/2019. Informações sobre contratação, jornada, atendimento e salários de médicos de cada especialidade. Autora, vereadora Janete Pietá. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovada em caminho. Item 5. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento número 3828/2019. Informações referentes ao terreno localizado na rua Maranduba, número 87, Vila Maranduba. Autor, vereadora Cássio Portela. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovada em caminho. Item 6. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento número 32/2019. Informações referentes a funcionários do SAI demitidos no PDV e recontratados em cargos de livre nomeação. A autora, vereadora Janete Pietá. Em discussão,
Encerra a discussão em votação. Os vereadores foram para as comissões, contrários manifestam. Encerra a votação, aprovado em caminho. Item 7. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador... Gostaria de solicitar que a partir do item 7º fosse feito por votação simbólica. Pela ordem, senhor presidente. Fez o pedido... Senhor presidente, só a questão simbólica, eu acho que a gente tem acordo em todos, exceto nesse do passe livre. Se pudesse manter esse com o rito normal, eu agradeceria. Aí não dá, né, Paulinho? Aí não dá, vereador, porque pula, né? Dá, presidente. Pula, volta depois, o ritmo normal. Então, faça o pedido do vereador Wesley Casaforte para que os projetos constantes do grande expediente ocorram de votação simbólica. Submeto à votação. Vereador Rafa Zamproni vota sim, senhor presidente. Vereador Rafael Zamproni vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte vota sim. Vereador Edmilson vota não, senhor presidente. Vereador Edmilson vota não. Pela ordem, presidente. Vereador Sérgio Magno. Voto sim. Vota sim. Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Vereador Eduardo Barreto, vereador Carol Ribeiro, vereador Ramos. Voto sim, presidente. Vereador Doutor Alexandre vota sim. Vereador Betinho, vereadora Cássio, vereador Genilda, vereador Jorge Tadeu, vereador João Barbosa, vereador João Dárcio. Vereador João Dárcio vota sim. Vereador Lauri. Vereador Maurício Brinquinho, Marcelo Seminaldo, Moreira, vereador Paulo Roberto, vereador Zé Luiz. Vereador Betinho vota sim. Diretores. Ele é o bambambam lá, entendeu? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Moreira, vereador Moreira vota sim. Para justificar. Não, então, só um minutinho só, vereador. É encerrada a votação. Aprovada a partir deste momento, as deliberações ocorrerão pelo processo simbólico. Para justificar o voto, senhor presidente. Para justificar, vereador. Na verdade, a gente estava votando aqui para tratorar os projetos aqui do governo, para só falar sim e não teclar o voto que saiu no painel. Acho que eu votei não, porque tem projeto aqui meio cavernoso. Eu acho que a gente tem que ser atento, né, e discutir algumas coisas aí, apesar de ser deliberação. Eu acho que não é de maneira assim responsável, tratorando tudo. Por isso que eu votei não a tratoragem aí, né? Tem um projeto aqui de passe livre que é um passe fantasma, um passe livre fantasma. Quem lê o projeto do passe livre aqui, que vai ficar na história, a gente vai discutir isso aqui, né? E como a gente não vai ter condições de discutir, porque eles vão tratorar aqui, que a gente tem que discutir na deliberação, na votação, na primeira, na segunda, tem que discutir tudo, porque a prefeitura tá fazendo um passa-moleque nos estudantes aqui na cidade de Guarulhos. Está inventando um tal passe livre que não existe. Você lê o projeto, no final das contas, ninguém tem direito a passe livre. Para justificar uma promessa de campanha e fazer um passa-moleque na população aqui. Mas nós estamos atentos. O vereador Eduardo Carneiro querendo passa-moleque na gente. O seu governo, um governo ruim, seu time rebaixado, né? E agora tá um negócio feio pro nosso lado aqui, né? O meu time caiu, o seu foi rebaixado. Então, agora esse governo é um governo ruim, que também vai ser rebaixado, né? O ano que vem vai ser rebaixado esse governo, porque o time dele já foi rebaixado esse ano, né? Agora nós temos que ficar atentos, né? Ficar aqui atento àquilo que está sendo votado aqui. A população que nos assiste em casa pela TV Câmara, o pessoal que está vendo aqui, talvez não perceba a malandragem que estão fazendo com nós aqui, mas nós estamos atentos, vamos ficar ligados aqui. Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho só, vereador. Eu quero registrar também aqui a presença do doutor Luiz Fernando. Onde está o doutor Luiz Fernando? Doutor Luiz Fernando e toda a diretoria do Hospital Estela Maris, onde estão? Assim atrás. Sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. Para nós é um prazer recebê-los aqui
nessa sessão. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, eu gostaria de justificar. Para justificar, vereador. Pode ser? Senhor presidente, eu acho que seria de bom tom se os diretores do Hospital Estela Maris tivessem acesso aqui para que acompanhasse a sessão conosco aqui. Eu vou pedir até para o fazer, mas peço para o vereador fazer as honras da casa, por gentileza. Vou pedir para o... É que se eu for lá e eu não falo, senhor presidente. E eu já estou acostumado com esses golpes. Doutor Eduardo Carneiro, doutora Então, tá bom. Janete, vereadora Janete. Obrigado, senhor presidente. Assim melhor. Senhor presidente, eu só gostaria, eu pedi até para destacar esse item, que era a deliberação do passe livre, não foi possível. Por maioria, votei contrariamente. Mas eu gostaria de voltar ao assunto aqui para recapitular de forma didática. Porque algumas pessoas estão mandando o zap para a gente que não entenderam o que está acontecendo. Está acontecendo o seguinte, tem um projeto do Executivo aqui, que provavelmente vai ser deliberado por essa casa, que é da instituição do passe livre. Passe livre, para refrescar a memória, é aquela promessa de campanha que foi feita em 2016. Ou seja, 2017, 2018, terminando o ano de 2019, chegou aqui o projeto de passe livre. Quando nós fizemos a leitura da proposta que veio, na verdade, não é um passe livre, é um impasse livre. Porque, na verdade, estão fora daqui escolas estaduais, que só permite o benefício a escolas municipais, escolas públicas estaduais, os estudantes não terão acesso, escolas particulares, os estudantes não terão acesso, cursos de pós-graduação na cidade não terão acesso, o sistema SESI, que atende no nosso município milhares de crianças, não serão atendidos, os cursinhos populares, lembra que o professor Rômulo, também não serão atendidos, ou seja, a Escola Técnica Federal, a Universidade Unifesp no bairro dos Pimentas, estão todos fora do projeto. O projeto prevê atender a rede pública municipal. Seu Luiz da Sede, olha o grau de perversidade. Mesmo na rede pública, nós temos o MOVA. São aquelas pessoas que não conseguiram se alfabetizar no tempo normal e estão tendo a oportunidade de se alfabetizarem depois de uma certa idade. Também não terão acesso, porque tem mais do que 17 anos. Acima de 17 anos também não tem acesso. Então, quem está no supletivo, quem está no MOVA, também não vai ter acesso ao passe livre. A proposta que nós defendemos, e o meu projeto foi vergonhosamente, eu apresentei um projeto de passe livre, e foi vergonhosamente arquivado por essa casa, arquivado sem discussão nenhuma, aqui por esse plenário, tinha uma previsão de atendimento de todos esses setores. Então, ou seja, a proposta que nós temos aqui em mãos é uma proposta excludente, não é uma proposta que garante passe livre para todos os estudantes de Guarulhos. Agora vem a outra parte da história. Como havia dito anteriormente aqui, a rede municipal, as crianças, na sua maioria, são atendidas de duas formas. O transporte escolar gratuito, que é garantido por lei, então eles não vão usar o passe livre, eles estão fora. E aqueles que moram próximo da escola, que são a maioria, a imensa maioria. Só teria sentido esse projeto se nós conseguíssemos ter o atendimento pleno, ter o atendimento de todos os estudantes aqui da nossa cidade. E isso nós não estamos verificando, a gente não consegue verificar no projeto que foi enviado. Portanto, não pode. Item... Não, senhor presidente. Calma, senhor presidente, eu tenho 1 minuto e 15 ainda. Olha, o Maxwell está me lembrando aqui também que as crianças até 5 anos têm o bilhetinho único, que também já é atendido. Quem será atendido nesse projeto de passe livre? Não terá fila para conceder esse passe livre, porque é uma minoria da minoria que vai atender. Agora, pasmem vocês, para atender o passe livre, veio um outro projeto semana passada, para isentar as empresas de ônibus de Guarulhos do ISSQN. Isentar. Hoje tem uma alíquota de 2%, os empresários de ônibus em Guarulhos não precisarão mais pagar imposto. Não pagarão absolutamente nada, com transporte de péssima qualidade. E essa isenção está nessa casa. Então quero me manifestar aqui de forma muito efetiva. Não foi essa a proposta que os estudantes queriam discutir. Fiquei sabendo aqui uma informação de que amanhã parece ter uma audiência pública nessa casa para discutir o passe livre. Espero
que o verdadeiro passe livre seja apresentado como substitutivo, e não este que está aqui, porque trata-se de uma proposta para não atender ninguém, ou para atender uma minoria. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete. Para justificar o voto. Para justificar, vereadora. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria justificar por que eu votei não a votar tudo em bloco. Vejam, nós tínhamos acordo de votar, de não obstruir, de não comentar, mas se existia um item que gostaríamos de discutir, porque é de relevância e é um atendimento aos jovens e uma luta antiga do vereador Edmilson em relação a um passe livre, mas livre de tudo, e não um passe escravo. Porque, a meu ver, já que proíbe tudo, não é um passe livre. E, na verdade, ele já tem restrições de só atender durante o expediente escolar, enquanto a proposta do vereador Edmilson era também para o fim de semana. Mas, senhor presidente, no 1 minuto e meio que me resta, eu gostaria de colocar duas questões. Primeiro, a presença da mãe Leonda, que está aqui exatamente para solicitar que esta casa coloque na pauta, na comemoração da cidade, o Dia da Mãe Oxum, porque tiveram muita dificuldade para fazer o seu ato religioso. Se nós estamos num Estado laico, tem que respeitar todas as religiões, assim como a missa na catedral e a festa de Oxum na Praça Getúlio Vargas. E, senhor presidente, no minuto que me resta, eu gostaria de dizer que conversei rapidamente com o doutor Luiz Fernando, com o senhor Cássio, a irmã Maria Eduarda e a irmã Benedita. E ela nos deixou claro que o repasse de 6 milhões não atende de forma alguma a necessidade que o Hospital Estela Maris tem para cobrir todos que procuram, porque seria o atendimento SUS. Por isso, eu solicito que o líder do governo e o presidente convoque uma conversa com a Comissão Especial de Saúde, com a Comissão de Saúde, para aumentar o subsídio do Hospital Estela Maris. JJM é 30 milhões. Eu até estranhei, por que 6 milhões? E agora estou vendo que é pouco. Conte comigo. Para concluir, vereadora. Para concluir, senhor presidente, por favor, atenda, suspenda um pouco a sessão e converse com a mãe Leonda e também com o pessoal, com os representantes do Estela Maris, para aumentar o subsídio desse hospital. Item 7, a senhora secretária para a leitura. Senhor presidente. Item 7, senhor secretário para a leitura. Senhor presidente, antes de iniciar o item 7º, apenas para ficar registrado nos anais desta casa e para que todos os vereadores tomem ciência, a Comissão do Regimento Interno, presidida por este vereador, está aceitando as alterações do regimento de Vossas Excelências escritas no regimento até quinta-feira. Então, os vereadores que estão inscritos na Comissão de Estudos do Regimento, peço que Vossas Excelências preparem as alterações que os senhores achem interessantes para que seja constado no relatório final que será entregue ao presidente desta casa em fevereiro. Obrigado, presidente. Item 7º. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria, senhor presidente, de justificar a ausência
do vereador Maurício Brinquinho, que está em atividade partidária, e da vereadora Genilda Bernardes, que está ausente por problemas de saúde. Registrado, vereador. Item 7º. Leitura e deliberação do projeto de lei número 3814/2019. Concede o título de instituição científica, tecnológica e de inovação, ICT, privada à Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos. Agende Guarulhos. Autor, vereador professor Jesus. Você não lembrava lá. Consulta a Casa do Presidente do Projeto, objeto de deliberação. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 8. Item 8. Leitura e deliberação do projeto de lei número 3821/2019. Autoriza a concessão de direito real de uso de área pública, que especifica para implantação de arena multiuso. Autor, Prefeitura. Consulta a Casa do Presidente do Projeto, objeto de deliberação. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 9. Item 9. Leitura e deliberação do projeto de lei número 3822/2019. Altera a linha A do artigo 4º da lei número 3.484 de 17/10/89, que trata de doação de área ao SESI. Autor, Prefeitura. Consulta a Casa do Presidente do Projeto, objeto de deliberação. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 10. Item 10. Leitura e deliberação do projeto de lei número 3823/2019. Institui no município de Guarulhos a taxa de preservação ambiental, TPA. Autor, Prefeitura. Consulta a Casa do Presidente do Projeto e objeto de deliberação. Considerado, o presente projeto seguirá a tramitação prevista nos artigos 271 a 275 do Regimento Interno. Item 11. Item 11. Leitura e deliberação do projeto de lei número 3824/2019. Dispõe sobre a concessão de isenção de pagamento de tarifa nos transportes públicos de passageiros do município de Guarulhos aos estudantes que especifica. Passe livre estudantil. Autor, Prefeitura. Pronto, senhor presidente. Consulta a Casa do Presidente do Projeto e objeto de deliberação. Encerra a votação, consideradas as comissões. Para encaminhar. Aqui, Paulinho, aqui é só para justificar, né? Só para justificar, vereador. Justificar, senhor presidente. Para justificar, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste em casa pela TV Câmara, nós estamos aqui deliberando um projeto que é chamado Projeto de Passe Livre, que nós vamos votar pela deliberação, obviamente, né? Mas, no entanto, a gente vai alertar a população e principalmente os estudantes aqui da cidade de Guarulhos que isso aqui é uma enganação, uma mentira, que não tem passe livre para ninguém. Na prática não existe. É só uma justificativa do governo para dizer que fez o projeto Passe Livre e foi aprovado da Câmara. Que vai ser aprovado sim, que nós conhecemos aqui a base do governo. A base do governo aqui é uma base já bem acordada com o governo, tudo acertado. O governo já fez reunião com a base lá no Passo e mentiu, contou um monte de mentira falando para a base que o projeto atende estudantes de escolas estaduais. Mentira, não atende, está claro. Será que a gente não sabe ler 3 itens, 3 coisas, 3 frases? Será que a gente está tão analfabeto funcional aqui que não sabe ler 3 itens que está escrito? E fica falando que vai atender o Passe Livre vai atender estudantes da escola estadual? Não vai. Não vai. É restrito aos alunos das escolas municipais e um monte de restrição que no final não atende ninguém. Só para justificar o plano de governo que mandou aqui para essa casa um projeto dizendo que era passe livre, que na prática não é passe livre. Eu acho que os estudantes aqui historicamente lutaram por passe livre e a Constituição Federal garante que os estudantes tenham direito ao ensino gratuito, com transportes e alimentação. Nesse projeto do governo é uma brincadeira.
não garante nada para ninguém. É isso aí, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Romildo. Para justificar. Para justificar, vereador. Presidente, vereadores, público presente, boa tarde. Ouvi atentamente aqui o vereador Rômulo e anteriormente também meu amigo Edmilson Souza, né? Primeiro sobre o passe livre, eu digo o seguinte, senhor presidente, o passe livre é um projeto do prefeito Guti, é um projeto esperado há bastante tempo. Eu acredito que se ficar alguém fora, né, nada mais justo do que a gente analisar, doutor Alexandre, dentista, o projeto antes de aprovar. Uma coisa que eu sei, que me falaram, é que o projeto vai atender as pessoas de baixa renda, as pessoas realmente que têm necessidade do passe livre. Não é para atender as pessoas que têm carro na sua garagem. São pessoas principalmente que recebem o Bolsa Família. As pessoas que recebem o Bolsa Família imediatamente terão direito ao passe livre. Aquela pessoa que o pai ganha mais de 6 salários mínimos, 5 salários mínimos, vereador Lauri, essa não vai se enquadrar aqui. O pai tem condição de dar a condução para o filho e pagar até uma faculdade. Agora, estou falando de pessoas, João Darcio, que está em extrema pobreza mesmo. Pessoas que não têm condição, né, de nem pegar um ônibus para o centro de Guarulhos para procurar um emprego. Essa é a verdade. Nada mais justo, senhor presidente, que esse passe livre. E eu queria dizer também, vereador Edmilson, sobre o ISS. O ISS é uma luta grande do pessoal do transporte. Isso já vem desde 2017. Quando nós tivemos aquela grande greve no Brasil inteiro, foi dada a isenção, depois voltou. Na realidade, hoje, o que a gente sofre? Né? Eu digo, não só os trabalhadores, os permissionários, os micreiros, mas também as empresas de ônibus. Por quê? Porque antes, Eduardo Carneiro, de colocar o bilhete único em Guarulhos, nenhum empresário, Sandra Gileno, e nenhuma lotação recebia dinheiro da prefeitura. Nenhum recebia dinheiro da prefeitura. Aí o Almeida, em 2011, 2010, 2011, vereador Geraldo Celestino, ele criou o bilhete único, dizendo que seria bom para os trabalhadores. Foi reeleito em 2012, prefeito Almeida, maravilha, Sérgio. Só que o que aconteceu? Ficou uma dívida, Eduardo Soutur, de 2015 e 2016, de 36 milhões de reais das empresas de ônibus. Por quê? Que não previram isso daí. E até hoje não pagou as empresas de ônibus. E, se eu não me engano, de 26 milhões de reais para os permissionários, que também não previam. Então, esse ISS vai minimizar, né, eu sei das contas dos permissionários, R$ 700 para cada micreiro, né, que vai ajudar muito para o pagamento do cobrador, vai ajudar muito para o pagamento do manutenção, do diesel e tudo mais, né? Então esse valor do ISS para os permissionários, R$ 700 por mês. Parece que não é muito, mas para eles é muita coisa, né? E além disso, receber, vereador Paulo Roberto, o valor que na realidade de subsídio, se você pegar o custo da passagem hoje do ônibus com o custo da passagem que é pago, tem uma diferença grande aí. E isso sobra para quem? Desde a implantação do tempo do Almeida, né? Do prefeito Almeida. Sobra para a prefeitura de Guarulhos, né? Então o prefeito de Guarulhos, qualquer prefeito que vier, né, vai ter aí um subsídio grande para pagar. E nesse ano de 2019, até que diminuiu, acho que uns 15 milhões, por causa do preço da passagem de ônibus, né? Então hoje precisa estar muito bem o sistema de transporte, porque é um buraco grande e precisa ser realmente, esse buraco financeiro precisa ser reposto de alguma maneira. O bilhete único foi bom para os moradores, foi bom para os passageiros, mas foi ruim para a prefeitura, né, que paga a conta da gratuidade, que, se não me engano, chega a 47% da cidade de Guarulhos. Então, não há empresário que aguente, não há permissionário que aguente, precisa ser feito alguma coisa. De algum lugar tem que sair esse dinheiro para poder minimizar as despesas do trabalhador. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, para justificar. Senhor presidente, eu gostaria aqui de justificar, porque eu esqueci de falar algumas coisas, então gostaria de utilizar o tempo agora. Primeiro, eu queria aqui me solidarizar ao Cícero Mossoró e à categoria dele pelo acontecido. Infelizmente, não é essa a melhor forma de diálogo. Acho que vocês prestam um serviço público essencial para a cidade e não é com retaliação que a gente vai tratar o serviço público. Então, queria aí me solidarizar com a categoria de vocês. Segundo, nós estamos discutindo aqui a questão do passe livre. Eu não sou contra o passe livre.
Eu sou contra o desvirtuamento que tem nesse projeto sobre a questão do passe livre. Da forma que está, nós estamos aprovando a concessão de benefícios para criancinhas que não vão ter acesso, que não vão conseguir. Na verdade, elas não andam de ônibus. Só se o passe livre for exigido no velotrol, na bicicleta, no final de semana, no carrinho de bate-bate, no parque de diversão. Só se for exigido aí das criancinhas. Porque normalmente quando elas já vão com os pais, já não pagam no transporte coletivo. Então, ou seja, mandar um projeto dessa forma aqui, eu acho que é um desrespeito em relação àqueles que acreditaram na promessa. Mais uma das promessas que vão entrando aí para o rol de coisas que não aconteceram ainda, como o Trevo de Bom Sucesso, que disseram que ia inaugurar, não inaugurou ainda, valorização do servidor público, IPTU congelado. Outro dia eu assisti uma propaganda, estava dizendo, IPTU está congelado de 2017. O IPTU é ligado à unidade fiscal do município. Se a unidade fiscal ela aumenta, aumenta. O congelamento deveria acontecer na unidade fiscal e não no carnê do IPTU. Se congela a unidade fiscal, para fins de IPTU estaria congelado. E essas anedotas, essas piadas vão sendo contadas e parece que as pessoas estão acreditando. O passe livre, infelizmente, entrou nessa mesma categoria com esse projeto que veio para cá. Espero que o governo tenha bom senso e faça as alterações necessárias no projeto para que, de fato, a gente vote algo aqui que beneficie os estudantes da cidade de Guarulhos. Para encerrar, senhor presidente, gostaria aqui de citar que foi vereador comigo, está presente conosco aqui, vereador Índio de Cumbica, meu amigo, a gente tem um apreço muito grande, foi vereador comigo nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Para justificar. Para justificar, vereador. Boa tarde a todos, boa tarde aos novos vereadores, boa tarde ao presidente da Casa, Jesus, que acompanha a mesa. Bom, presidente, a respeito do passe livre. Passe livre é um projeto, promessa de governo do prefeito Guti, que é um excelente projeto. Eu cheguei a analisar todo esse projeto, juntamente com o meu corpo jurídico, sou minha advogada, e acompanhei todo o trajetório de cada item desse projeto. Um projeto que traz benefícios aí realmente para quem realmente necessita, quem precisa, estudantes que realmente necessitam, que beneficiam aqueles que têm hoje, no caso, entram pessoas na área social, que quando tem algum projeto de área social, beneficia pessoas que têm Bolsa Família, nobre vereador Rômulo Ornelas. É um projeto que o prefeito de Guarulhos adequou a cada situação e cada item, mesmo assim para não prejudicar o orçamento da cidade, decorrente ao subsídio que será passado através desse programa. Um projeto que traz benefício a quem? Aqueles que realmente necessitam. Aqueles que realmente necessitam. Não é a quem. Você estava lá perguntando a quem? A quem necessita. Realmente a quem precisa. É lógico que quem tem hoje um salário acima, seria 3, 4 salários mínimos, não vai ter direito realmente nesse programa. Mas quem realmente tem direito é quem necessita. Nobre vereador Rômulo Ornelas, o senhor falou que é uma piada. É uma piada, é um projeto que é uma piada. Mas foi promessa de governo, está acontecendo, esse projeto veio para casa, está sendo deliberado e vai ser votado, se Deus quiser, porque é um projeto para a sociedade, para as pessoas que necessitam, não para o senhor. Lógico, o senhor já tem o seu carro, já é beneficiado com várias situações que muitos alunos aí, estudantes, não têm essa possibilidade. Então eu estou aqui do lado da sociedade, dos alunos, dos estudantes que realmente não têm, no caso, condições de ter um carro e um veículo para se locomover até a escola. Por isso que eu venho aqui nessa casa hoje, em nome desse vereador, para dizer que esse projeto eu não vi falhas nenhuma. Tem alguns apontamentos realmente que determinam algumas situações aí que eu acabei de falar para o senhor, respeito do ganho
do ganho de cada um, que seria acima de 2, 3 salários mínimos. O resto, vereador, está positivo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem? Para justificar. Para justificar, então. Para justificar, vereador Eduardo Carneiro. Eu não tenho problema de dar o meu momento da sessão ao colega vereador Laércio. Justificar, vereador. Depois, vereador Laércio. Senhor presidente, muito obrigado, primeiramente, doutor Eduardo Carneiro, senhor presidente, colegas vereadores, uma boa tarde a todos. Eu não iria me justificar o meu voto nesse projeto, mas observando que todos os colegas estão aqui deixando as suas considerações, obviamente que eu também não poderia deixar de fazê-lo e faço nesse instante. O prefeito, quando era candidato a prefeiturar a cidade de Guarulhos, ele defendeu o chamado passe livre. No entanto, em nenhum momento ele colocou condição ou procurou cindir ou criar grupos na cidade. Demorou aí quase 3 anos, encaminhou um projeto para esta casa, querendo instituir o passe livre, só que passe livre esse que ele é inexequível, ele não, na prática, da forma que está aqui, ele não tem o mínimo cabimento. Primeiro que propõe, dentre as condições aqui, regularmente matriculado na rede pública de ensino do município de Guarulhos. E qual é a faixa etária que está matriculado na rede municipal? São os alunos do período do ciclo chamado ciclo fundamental. Ciclo fundamental, na minha época lá, o primário até o seu 5º ano, salvo engano, aí na faixa dos 10, 11 anos. Essa faixa etária raramente usa o ônibus e muitos dos quais estudam próximo da sua casa e já tem o transporte definido a respeito disso, não utiliza transporte público. Então me parece um projeto extremamente casuística para justificar para a população, olha só, eu mandei o projeto, eu mandei. Se a Câmara aprovou ou não aprovou, não é problema meu, é problema da Câmara Municipal. Uma péssima redação, porque para instituir o passe livre tem que contemplar todos os estudantes. A única condição é comprovar a regularidade no ensino fundamental, no ensino médio ou até mesmo superior. Nós não podemos criar cada dia mais castas, cada dia mais criar grupo nessa cidade de Guarulhos. Então é muito casuístico da forma que chega esse projeto. Obviamente que nós vamos analisar, vamos estudar, fazer as modificações, mas aqui fica evidente que o governo errou sem observar ou errou de forma proposital, porque do modo que está aqui não atende a ninguém, não atende a ninguém. Alunos, vou deixar bem claro, alunos regularmente matriculados na rede pública de ensino do município de Guarulhos. E quem é que está na rede pública, matriculado na rede do município? É o ensino fundamental, o ensino médio e o antigo colegial e assim por diante, os cursos profissionalizantes, nenhum destes tem direito. Aqueles que estudam na FATEC, nas ETECs, no Instituto Técnico Federal e os demais cursos nessa cidade não terão direito. Eu penso que não atende o propósito. Se o governo apresentou essa ideia lá atrás, quando era candidato, a pessoa do prefeito Guti, nada mais correto de que cumprir a sua palavra, como ele disse que é um homem de palavra, cumprir a sua palavra na integralidade e não encaminhar o projeto da forma que encaminhou, que não atenderá e não atende os anseios da nossa população. E ainda mais onde coloca aqui a questão de uma renda per capita que não ultrapasse 1,5 salário mínimo, ou seja, R$ 1.500. Nós não podemos tratar os iguais de forma diferente.
É isso que o governo está querendo fazer. Se não conhecia a realidade da máquina pública, se não conhecia os números, não fizesse a proposta, não apresentasse a ideia. Apresentou a ideia na campanha, tem que cumprir, e precisa cumprir na integralidade, e para isso o governo precisa se virar, e não encaminhar um projeto dessa natureza que não atende os anseios dos que mais precisam do transporte público na cidade de Guarulhos. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Eduardo Carneiro. Para justificar. Para justificar, vereador. Bom, senhores vereadores, público presente, a todos que nos assistem pela TV Câmara. Bom, nós estamos apenas deliberando o projeto. E é muito comum nessa casa fazer a deliberação, vai para as comissões e o projeto vai ser avaliado pelas comissões pertinentes. Claramente houve um erro de redação no projeto. Está muito claro, para mim também. O compromisso do prefeito é com o passe livre na integralidade dos estudantes de Guarulhos, não da rede municipal de Guarulhos. Houve um erro de redação. Isso está muito claro. E há um compromisso, sim, do prefeito Guti, deste governo, com o passe livre. Agora, a oposição começar a pegar um errinho de redação e parece que o mundo vai acabar, peraí. Aí menos, né? Menos, né, João Darcio? Aí precisa baixar a bolinha um pouquinho. Não é bem assim. Há um erro de redação. Isso pode ser corrigido nas comissões e o governo, eu já conversei com o governo, já discuti isso, inclusive com o prefeito agora há pouco. Há um erro claro de redação e isso pode ser corrigido nas comissões. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, ô vereador Paulo Roberto, decano dessa casa. Tem um erro, vai ser corrigido e não há nenhum problema. Agora, tem a turminha do quanto pior melhor aqui, né? Olha o passe livre, não vai dar, não vai fazer. A turminha do quanto pior melhor, parece que não tem jeito. Sempre jogar pedra. Vi agora há pouco algumas inaugurações do governo atual. Olha, não foi aqui, foi lá que nós construímos. Mentira! Fizeram um punhado de esqueleto na cidade, vereador Luiz da Sede, e não terminaram. Um governo com responsabilidade, antes de passar para a próxima obra, ele tem que terminar a obra que já está pronta. Está prestes a ficar pronta, a entregar o equipamento. Não fazer o que o governo anterior fez. A cidade cheia de esqueleto de construção pela cidade toda. Começa uma coisa, não termina. Começa outra, não termina. Governo responsável é assim. O que tem já encaminhado, você termina antes de você passar para o próximo equipamento, o próximo empreendimento, o próximo investimento. Então, vamos ter um pouquinho de calma, baixar a bola um pouquinho, né? Estamos aqui deliberando um projeto. Vereador Geraldo, experiente nessa casa, estamos deliberando. Parece que eles estão antecipando a votação. Vamos corrigir e há um compromisso do governo de fazer as correções pertinentes. Não é fato casuístico, como diz o meu colega agora há pouco na tribuna. Isso é um compromisso de programa de governo do prefeito Guti. Há um programa de governo, há um compromisso e será feito. Não passe a ansiedade na frente. As comissões farão as correções devidas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete. Para justificar. Para justificar, vereadora. Bom, senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria responder ao líder do governo. Ora, senhor presidente, se realmente o prefeito Guti falou e quer cumprir as suas promessas de campanha, ora, vocês, senhores e senhoras que nos assistem, ele enviou esse projeto no dia 4 de dezembro. Hoje, nós estamos na última semana das sessões legislativas, cujo papel fundamental é discutir a questão de emendas.
Fico feliz que o líder do governo diga que houve um erro. Não é erro de redação, não, líder do governo. É erro de concepção de passe livre. Por que é erro de concepção de passe livre? Porque o passe livre é para todos, mãe Kelly, é para todos os jovens que estudam. E não somente os jovens que estão nas escolas da prefeitura, que só atende até o 5º ano. Ora, um erro gravíssimo. E por que nós estamos fazendo esse debate? Porque a última semana vai se chamar as comissões para que assinarem o parecer e vai ser enviado esse projeto que restringe. Não é um projeto passe livre, é um projeto apenas para criança bebê, para juventude nada. Estabelecer esse projeto vinculado ao Bolsa Família para famílias que ganham pouquíssimo, até 1,5 salário, tudo bem, mas não pode vincular de maneira nenhuma. Eu concordo com o senhor vereador Laércio Sandes, que juventude também são das escolas estaduais. E a oposição não é cri-cri, não está fazendo guerra de palavras. Nós queremos que o passe livre seja para a juventude e não para um setor da juventude. Concluo, senhor presidente, dizendo que nós levantamos apenas esse projeto para separar e discutir. A maioria votou contra e por isso nós estamos aqui justificando porque esse projeto pífio foi mandado na última semana só para dizer que cumpriu o programa de governo. Isso aqui não é passe livre, isso aqui é apenas enganação escrava. Peço a palavra, senhor presidente, para justificar. Para justificar, vereador. Senhor presidente, mesa diretiva dos trabalhos, colegas vereadores, aqueles que nos assistem das galerias, enfim, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Eu entendo de uma forma, e cada colega vereador também ao seu jeito, a sua forma de entender, de interpretar, mas eu não vejo motivo de a gente sistematizar, fazer uma oposição sistemática nesse exato momento, pois trata de uma proposta feita pelo atual prefeito na campanha próxima passada de prefeito, onde ele realmente falou do passe livre, eu me recordo disso. Mas se a gente fizer essa oposição sistemática, talvez nós não consigamos o passe livre. Por isso que nós estamos no processo de deliberação. Esse projeto deverá ir para as comissões, e nós temos uma comissão técnica aqui nesta casa, a CCJLP, e bem assessorada, inclusive por sinal, e com 3 vereadores ocupando o papel de presidente, um de secretário e um de membro, que poderá dirimir esta dúvida. E eu tenho certeza que esta comissão fará e desenvolverá esse papel, juntamente com as comissões de mérito da casa, no caso, principalmente a da educação. Tem que dar uma nova redação? Tem. Se foi propositalmente ou não, compete questionar a assessoria do chefe do executivo. Quem preparou essa mensagem para enviar à casa? Não compete neste exato momento a nós sistematizar e fazer uma oposição que não vai resolver o problema do estudante. Nós temos que melhorar essa situação para os estudantes, seja o fundamental, seja o médio, seja o superior, enfim, é isso que eu venho a esta tribuna para solicitar, vereador João Darcio, da douta comissão permanente desta casa, que é a comissão técnica desta casa, que é a CCJ, para que se atente a essas questões ponderadas aqui nesta sessão que estamos fazendo nesta casa, a sessão ordinária. Para quê?
para que possamos corrigir, dirimir estas dúvidas tidas aqui, juntamente com a sua assessoria da CCJ, com a assessoria de plenário também da casa, que poderá ajudar e muito, e assim como os colegas vereadores. Não adianta realmente a gente dizer, olha, eu não vou votar por questões A, B ou C. Nós temos que melhorar. Há tempo? Chegou no final do exercício legislativo? Chegou. Mas o que nos cabe agora é tentar melhorar uma situação para que o estudante saia beneficiado dessa situação. Porque se nós formos colocar situação e oposição e ficar nesse debate e não resolvermos esse problema, quem é que sai perdendo? São os senhores vereadores? São as comissões permanentes desta casa? A técnica e as de mérito? É a assessoria da casa? Não. Será o estudante a todos os níveis. Portanto, já entendemos. Foi bem observado pelo vereador Edmilson Souza também, mas ao qual também eu conclamo, para ajudar a melhorar este projeto, para que nós possamos votar e o estudante a todos os níveis saia satisfeito com este projeto e seja beneficiado, principalmente aqueles que têm mais necessidade. Agora, culpar A, B ou C não vai resolver. Não é o momento propício para que façamos isso, porque senão nós chegaremos em 2020 sem o projeto que irá beneficiar a classe estudantil da nossa cidade. E é desta forma, senhor presidente, senhores vereadores, o meu pensamento, vereador líder de governo, Eduardo Carneiro, que ponderou também dessa tribuna, e eu acho que esta casa chegará ao entendimento, sim, juntamente com as outras comissões, como eu disse, e vamos chegar a um denominador comum, votar e selar isso ad eterno. Selar este passe do estudante ad eterno, ou seja, para sempre, e acabar com essa celeuma na cidade de Guarulhos. E tenho dito, senhor presidente. Questão de ordem. Para justificar, senhor presidente. Para justificar o voto. Você já justificou, vereador? Não, eu encaminhei. Não. Só justificando, só, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de saber de Vossa Excelência se nós temos hoje 2 projetos em votação, se é nessa sessão, se é numa extraordinária, a respeito da subvenção do JJM e Hospital Estela Maris. Sim, vereador. Perfeito. Complementando a questão de ordem, eu vou só clamar aos colegas vereadores, dado a importância dos 2 projetos, que nós deixamos essa discussão para depois. Nós temos aí um tempo suficiente para fazer uma discussão nas comissões e vamos agilizar a sessão e votar esses 2 projetos. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Item 12, senhor secretário, para a leitura. Item 12. Leitura e deliberação do projeto de lei número 3825/2019. Dispõe sobre a alteração da lei número 7.550, 19/4/2017, em relação aos requisitos para provimento dos cargos de ouvidor da Guarda Civil Municipal e de ouvidor adjunto da Guarda Civil Municipal. Autor, Prefeitura. Consulta caso o presente projeto é objeto da deliberação. Em sede da votação, considerada as comissões. Item 13. Item 13. Leitura e deliberação do projeto de lei número 3826/2019. Dispõe sobre a criação de vagas do cargo de técnico de saúde e enfermagem e extinção de vagas do cargo de auxiliar em saúde e enfermagem. Autor, Prefeitura. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Em sede da votação, considerada as comissões. Item 14. Item 14. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo número 3829/2019. Concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Andrés Garcia Carrenho. Autor, vereador Zé Luiz. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Em sede da votação, considerada as comissões. Convoco sessões extraordinárias, tantas quantas necessárias, uma após a outra, para o dia 12 de dezembro, quinta-feira, após o término da sessão ordinária, para apreciação até a fase final dos seguintes projetos de lei. 2887/19, desafetação Cumbica. 3248/19, Fundo de Segurança Pública. 3250/19, microempreendedor.
3268/19, Fundo de Obras. 3565/19, Bilíngue para Surdo. 3566/19, Transferência de Transportes Escolar. 3567/19, Alteração Secretaria de Cultura. 3568/19, Condemate. 3821/19, Arena Multiuso. 3822/19, Doação de áreas para o SESI e para o Batalhão. 3824/19, Passe Livre Estudantil. 3825/19, Alteração de ouvidor da GCM. 3826/19, Cria Técnico de Enfermagem. 2971/19, Orçamento. 3889/19, Revisão PPA. 3190/19, Altera Anexos LDO. 1587/19, Serviço Privado Prêmio Luxo. 2068/19, Regulariza Cemitérios. 3191/19, Infrações Ambientais. 3192/19, Reurb. 3249/19, Zoneamento. Como não há mais nenhum item a ser deliberado, dou por encerrada essa parte da sessão e passamos para a ordem do dia. Do item 1º ao item 9º, prejudicado por falta de parecer. Item 10, senhor secretário, para leitura. Item 10. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 5726/2017. Dispõe sobre a inclusão dos parágrafos 1º e 2º no artigo 256 da resolução número 399/2009. Autores, vários vereadores. Em discussão o projeto, o substitutivo e a emenda modificativa número 1, apresentada em plenário ao substitutivo número 1. Encerrada a votação. Em votação, primeiramente, a emenda modificativa número 1, apresentada em plenário ao substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Senhor presidente. Vereador Lauri vota sim. Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Pela ordem, presidente. Vereador Luiz da Sede. Voto sim. Vota sim. Voto não, senhor presidente. Vereador Edmilson Souza vota não. Voto não, senhor presidente. Vereador Zé Luiz vota não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Eu voto contrário, não. Pela ordem, presidente. Paulo Roberto Sequinato vota não. Vereador Romildo, presidente, voto não. Vereador Romildo vota não. Vereadora Carol Ribeiro. Sim. Vereador Tiago Surfista, sim. Vereadora Janete Pietá, não. Vereadora Sandra Gileno, vota sim. Vereador João Darcio, vota sim. Vereador Betinho Acredite, vota sim. Ramos da Padaria, vota sim. Wesley Casaforte. Pela ordem, vota sim, presidente. Vota sim. Encerrada a votação, aprovada, modifique-se. Peço a palavra para... Em votação, o substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais... Pela ordem, senhor presidente. Para o voto eletrônico. Pela ordem. Eu quero discutir, senhor presidente. Não entendi. Eu quero discutir. Tem votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Vereador João Darcio vota sim. Vereador Ramos vota sim. Vereador Ramos vota sim. Lauri Rochas vota sim. Lauri Rocha vota sim. Vereador Sérgio Magno vota sim. Vereador Sérgio Magno vota sim. Não, senhor presidente. Vereador Edmilson Souza vota não. Vereador Zé Luiz vota não. Vereador Zé Luiz vota não. Vereadora Janete Pietá vota não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo. Eu voto não. Vereador Romildo vota não. Meu voto contrário, senhor presidente. Vereador Paulo Roberto Sequinato vota não. Vereador Wesley. Vereador Wesley vota sim.
Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, observando o intervalo mínimo de 24 horas, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, vereador. Senhor presidente, eu só gostaria de justificar, na verdade houve aqui uma confusão, tanto eu como o vereador Lauri iríamos falar antes da votação. O que nós acabamos de votar aqui é uma alteração através de um projeto de resolução, onde nós estamos incluindo que apenas teremos aqui alguns secretários e algumas secretarias que vêm prestar contas aqui durante o processo de elaboração orçamentária. O que tem dito, olha, precisa ser desse jeito, porque otimiza mais, porque dá mais agilidade para aprovar o orçamento. Quantas sessões aqui nós não tivemos condição de realizá-la por falta de quórum? Eu não acho que seja falta de tempo que seja o problema dessa casa. Na minha opinião, essa casa tem muito tempo e deveria utilizar esse tempo para discutir. Se um secretário municipal que recebe o valor de salário que recebe, que tem as condições de trabalho que tem o status que tem, não consegue vir a essa casa prestar contas 2 vezes por ano, é melhor pedir para sair. Seria mais digno com a população. Quando a gente aprova que virão aqui os secretários de Fazenda, do Governo, da Saúde, da Educação, aqui está tudo junto, Cultura, Esporte e Lazer, porque era uma secretaria só, depois se alterou, vai vir apenas o de Educação. Todas as coordenadorias não precisam mais vir. Hoje, transporte também não. Uma cidade que não precisa discutir transporte, está tudo resolvido, está tudo funcionando. O secretário não precisa vir aqui dar satisfação. E o que nós acabamos de votar aqui, senhores vereadores, é que não precisa vir. Hoje eu estive, junto com a vereadora Janete, numa atividade da Coordenadoria de Direitos Humanos, discutindo, hoje é o Dia Internacional de Direitos Humanos. Direitos humanos também nós não queremos discutir, porque não há o que fazer com direitos humanos. Esporte também não é importante, porque esporte cada um faz o seu. E nós vamos tirando a responsabilidade daqueles que têm responsabilidade de vir nessa casa. Não é para falar com o vereador Edmilson. Eles têm que vir aqui para sentar aqui numa cadeira e responder as perguntas da população. Esclarecer o que eles estão fazendo. Fui secretário durante 3 gestões. Em nenhuma das audiências eu deixei de comparecer. Muito pelo contrário. Eu desmarcava compromisso para vir, porque é o mínimo, como secretário, de vir aqui dizer o que eu estou fazendo, qual que é o orçamento, quais são as possibilidades. O que nós estamos fazendo aqui é brincar de ser parlamento, é brincar de ser uma Câmara Municipal. Se cabe a essa casa, como princípio básico, elementar, a fiscalização do Executivo, como fiscaliza se não ouve os secretários? O vereador Laércio Sandes tem sido impedido constantemente de ter acesso a processos. Então o vereador não tem acesso ao processo, o secretário não precisa mais vir aqui. O que nós vamos fazer para justificar o nosso salário? Que também não é pequeno. Ou seja, vereadores, eu acho que está muito um pensamento sobre o quadro eleitoral do ano que vem. Eu sou líder da oposição hoje. Eu não sei nem se Deus vai me permitir, se o voto vai me permitir, o voto popular estar aqui o ano que vem. Mas eu não estou pensando no meu mandato de situação de oposição. Eu estou pensando que a casa deva cumprir o seu papel, que é o papel de trazer aqui os secretários, que é o papel de que ele venha aqui e preste as informações, que é o papel que ele cumpra minimamente com as suas obrigações. Infelizmente, nós tivemos na história de Guarulhos secretários que não sabiam sequer onde ficava Guarulhos. Secretários que deram graças a Deus quando inventaram esses aplicativos que levam a gente para qualquer lugar, porque se fosse para dirigir, não teriam condição de chegar a nenhum bairro da cidade. Muitos que sequer conhecem a Câmara Municipal e agora vão conhecer menos ainda, porque a Câmara está dando aqui um cheque em branco para que se faça o que quiser. Pede para o secretário de Fazenda vir aqui, ele vai trazer números. O secretário de Fazenda tem condição de falar de transporte? Muitas vezes nem o de transporte tem condição de falar, de tão ruim que é. Será que o de Fazenda vai conseguir? Será que vai conseguir? Então, ou seja, nós temos que pensar não com a cabeça com o momento da conjuntura agora. Sinto muito em dizer aos senhores e às senhoras, o que foi votado hoje aqui, tira a responsabilidade dessa casa, diminui a responsabilidade dessa casa de ouvir os secretários. Me parece
Me parece que talvez tenha tido uma notícia essa semana de definição de candidatura de determinado candidato que parece que está influenciando. Tem muita gente que já está votando para ser oposição. Homens e mulheres, sejam de fé, tenham mais fé. Talvez dê para virar o jogo. Não está tão ruim, não. Talvez dê para melhorar. Votando propostas desse tipo, dá a impressão que já quer se antecipar um resultado que só a urna e o povo da cidade de Guarulhos vai dizer. Eu me sinto aqui muito entristecido e respeito o voto de cada um aqui que votou. Mas me sinto muito entristecido porque eu vejo pessoas aqui, companheiros vereadores, que votaram para abrir mão de secretário vir aqui, e é justamente a área que o vereador atua, que os vereadores atuam. Vai encontrar ele aonde? No boteco da esquina para cobrar satisfação? Vai encontrar ele aonde? No supermercado para pedir explicação? Vai encontrar ele na fila do cinema, no shopping? Não! O lugar de explicação dele é aqui, e é aqui que nós temos que chamá-lo. Ser situação ou ser oposição é algo muito passageiro. Não podemos tomar decisões dessa forma como a que foi tomada aqui. Por isso eu votei não. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo. Senhor presidente, eu iria até justificar a minha posição aqui quanto da questão da votação, mas preferi me dirigir ao senhor, que tem o poder de polícia nesta casa, e para ver e saber se Vossa Excelência pode me informar. Aquela comissão constituída por esta casa para a reformulação do regimento interno, já se esgotou o prazo dela ou ainda não? Ainda não, vereador. Pois bem, senhor presidente, eu não sei por que, então, concluindo a minha questão de ordem, esse afogadilho para votar essa questão, já que nós chegamos no término do exercício de 2019, sendo que não vai se ouvir secretário nenhum nesse exato momento, e sendo que nós temos uma comissão, que eu não sei a quantas andam, e não vou fazer essa pergunta agora, mas espero que esta comissão venha a concluir os trabalhos, porque eu quero obter uma resposta disso, no próximo exercício legislativo de 2020, e dizer a Vossa Excelência o seguinte: se esta comissão está fazendo esse estudo, por que temos que votar a toque de caixa esta propositura que ora foi votada pela casa? Por isso eu até dei meu voto contrário a tudo isso, por entender que essa comissão tem que reformular todo o regimento interno. Porque o nosso regimento, queira ou não queira, me desculpe, colegas vereadores, está falido. Esse regimento não funciona nos dias de hoje. Tem que ter uma alteração ao atual regimento interno. E por que já não fazer tudo isso dentro desta comissão que faz um estudo, que eu acredito que esteja fazendo estudo, para a reformulação do regimento interno? Quando serão concluídos os trabalhos desta comissão, senhor presidente? Encerrando, quero dizer, não era o que eu queria vir a essa tribuna perguntar sobre isso, mas esta última propositura da ordem do dia me forçou e me levou a isso. Tenho dito, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Ordem, vereador. Para justificar. É que ele já pediu questão de ordem. Tem que ser pelo artigo 2º, vereador. Não, estava justificando. Ah, Está justificando. Justificar. Senhor presidente, o que me traz aqui é exatamente o que nós acabamos de votar. Vou deixar bem claro a todos que estão assistindo na televisão agora, ou que estão presentes, que não adianta vir aqui agora e jogar para a plateia. Esse governador que vos fala foi o presidente. Tanto esse vereador que vos fala foi o presidente, tanto da LDO quanto do LOA. E simplesmente as audiências públicas aqui na sessão são cobradas as presenças aqui dos vereadores e dos secretários, mas na hora que nós vamos ver, tem um gato pingado aqui e não aparece ninguém. É muito fácil falar para a população agora, mas no dia não vem ninguém. Que me desculpe aqui a presença até da oposição, a única audiência que teve aqui interesse foi a da saúde. Não tem sentido essas audiências aqui, não vem ninguém.
Não vem ninguém. Então, eu falo a verdade. Então não adianta ficar aqui agora jogando para a plateia. Eu falo a verdade a vocês. E peço o seguinte, é uma facilidade agora. Temos que implorar para os vereadores vir aqui. Deixa eu falar, depois a senhora fala. Primeiro me dá a palavra. Não veio nenhuma, não veio nenhuma. A oposição não veio em nenhuma. Se veio é uma e olhe lá. Agora, e vou falar mais, só vem quando é saúde, porque interessa politicamente. Não estão aqui para fazer pergunta para secretário nenhum. E outra coisa, não passam a verdade. Todo vereador tem direito de fazer as emendas. Pode pegar o orçamento. Todo vereador pode pôr emenda no orçamento. Sabe quantas emendas foram colocadas? Nenhuma! Nenhuma foi colocada. Nenhuma. Aqui tem muita gente falando e pouca gente fazendo. Fica jogando para a plateia, mas na hora H não aparece. Então, não adianta. Esse projeto foi aprovado por esse sentido. Me desculpe aqui a oposição. Respeito a todos, mas não é verdadeiro. Vai vir agora a educação, saúde, vai vir o governo representando as outras pastas. Nada impede de que todo mundo faça perguntas sobre esporte, lazer e transporte, seja lá o que for, porque vai estar aqui o secretário de governo para responder. Então finanças para saber como é que vai pagar, educação, saúde e a fazenda e a secretaria de governo aqui para explicar exatamente como é que vai ser. Muita conversa furada aqui, jogando para a torcida aqui. É isso que está acontecendo. Para justificar, senhor presidente. Doutor Zé Luiz. Pessoal, tem um vereador na tribuna, por favor. Não, senhor. Pessoal, tenha vereador na tribuna. Vereadores, por favor, educação, tem um vereador que quer falar, gente. Eu não estava na comissão. Com a palavra, vereador Zé Luiz. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu me inscrevi para falar porque, de fato, preocupa muito essa propositura que acabou de ser votada aqui, que estabelece que apenas 4 secretários municipais virão à Câmara Municipal prestar conta. O meu colega Edmilson foi bastante feliz quando ele colocou aqui que a Câmara está abrindo mão do seu papel, né, de acompanhar a questão da presença dos secretários aqui na Câmara Municipal. É um dever, né, é o estabelecimento de um dever que cabe a um secretário, quando ele assume a Secretaria Municipal, ele ter condições, capacidade, né, e competência para vir à Câmara Municipal. E a Câmara Municipal, por sua vez, tem que exercer o seu papel. Se falta divulgação, se a presença dos vereadores, vereador Laércio, é menor do que deveria, também cabe à Câmara Municipal usar os meios de comunicação hoje que nós temos para dialogar também com a sociedade. Mais do que ter vereador aqui, é importante que tenha também a população. E a população não sabe muitas vezes que tem essas audiências públicas aqui na Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal também tem um dever de casa a ser feito. Mas abrir mão da prerrogativa de um vice-secretário municipal aqui é abrir mão do papel, da competência dos vereadores. É muito infeliz a gente tomar essa iniciativa, né? Não está presente a Secretaria de Obras, não está presente a Proguaru, que fica com quase 300 milhões por ano, a própria Secretaria de Obras, Secretaria de Trânsito e Transportes. Então, é um grande absurdo a Câmara Municipal abrir mão do seu papel, né? E por conveniência. Porque realmente a gente sabe que há secretários municipais, vereador Anistaldo, que realmente não tem condição de vir aqui prestar conta da sua secretaria na Câmara Municipal. Isso a gente sabe também.
Esse governo está cheio de secretário que chega aqui, senta nessa cadeira para participar de uma audiência pública e dá dor de barriga, porque não tem condição de estar sentado na cadeira que está. E agora, por causa disso, a Câmara Municipal abre mão de ouvir os secretários municipais. É lamentável, né, que a gente faça isso. Me desculpa, vereador Laércio. Laércio não, vereador Lauri. Me desculpa. Né, o fato de não ter vereador na casa não justifica a Câmara abrir mão do seu papel. Dou por encerrada a presente sessão.